Espero que tenham tido um bom final de semana, que tenham tido um bom início de semana, né? Ontem, a segunda. Estou bem. Obrigada. Boa tarde, gente. Oi. Sem perder tempo, eu queria já pedir a vocês para abrir o livro de vocês na página 164, tá certo? Que foi a última atividade que eu passei para vocês. Ok? Isso, Raíssa. Depois dessa atividade, tem aí, para terminar o capítulo, os verbos regulares e irregulares. Se der tempo a gente terminar hoje, a gente termina. E essa semana ainda a gente vai para o capítulo 4 da gramática, tá certo? Página 164. Quando a gente terminar esse capítulo 4 do livro, a gente vai para o capítulo 4 da nossa gramática. Mas antes a gente tem que fazer essa correção. Vou chamar no chat para ficar mais dinâmico, mais interativo. E todo mundo, né, que quiser ler, participar, vou chamar de um por um, pela ordem, tá certo? Que fica aí no chat, que fica aqui na lista. E vão ler as questões depois desse texto. Acho que dá para todo mundo ler. Vamos começar aqui, página 164. Eu vou convidar aqui a Adriele. Chamar a Adriele para ler a primeira questão. Pode ler, Adriele? Pronto, pode ler, amor. Primeira questão da página 164. Pode ler. Adriele? Não consigo ouvir, amor. Acho que tá o microfone, certo? Não consigo te ouvir. Daqui a pouco, quando todo mundo lê, eu peço para você ler de novo para a gente ver, tá certo? Alan, pode ler a primeira questão, Alan? Oi, tia, tá me escutando? Sim, estou escutando. Na tirinha percebemos que os alunos estão em uma aula de português. Qual é o tema dessa aula? Pronto. Para vocês responderem essas questões, vocês tinham que observar a tirinha que estava lá na página 163. Tá certo? Página 164, Walter. Aí vocês iam observar a tirinha. Isso mesmo, meninas. Patrícia, Maria, Bia, Raíssa. A tirinha falava sobre o quê? Sobre o modo imperativo. Então, vocês vão colocar isso na primeira questão, né? Modo imperativo. Muito bem. Isso, Pablo e Alan. Muito bem. Questão número 2. Ana Beatriz, pode ler? Ana Cecília? Posso ler, tia? Eu estou seguindo o chat, tá certo? Para todo mundo participar? Sim. Já eu chego em você. Quando todo mundo lê, eu deixo as pessoas que querem ler para lerem, tá certo? As outras questões. Ana Gabriele. Pode ler a segunda questão? Pronto, pode ler. Que classe de palavras se relaciona a esse conteúdo gramatical? Muito bem. Eles estavam estudando sobre o modo imperativo. Exatamente. Então, qual é o que é que a gente estuda que a gente fala sobre o modo imperativo? Os verbos. Muito bem, ótimo, pessoal. Isso mesmo. Correto. Cideli, pode ler a terceira questão, Cideli? Tá me escutando, tia? Sim, perfeitamente. Pode ler. Na nossa comunicação diária, qual é a função desse conteúdo? Pronto. Então, qual é a função do modo imperativo, pessoal? Isso, muito bem, Riquelme. Ordenar. Posso falar, tia? Ordem. Oi? Posso falar? Pode falar. Pode sim. Os verbos imperativos costumam estar presentes. Isso. Eles costumam estar presentes no nosso dia a dia. Expressando o quê, pessoal? Ordem, né? Fazendo
pedidos ou dando algum conselho. Normalmente eles prestam ordem. Muito bem. Questão número 4. Patrícia, pode ler, amor? Tá me ouvindo, tia? Pode ler. Essa função pode ser exercida somente pela classe de palavras indicada na questão 2, como isso é mostrado na tirinha. E aí? A gente só dá ordem através do modo imperativo? Tia, posso falar? Pode falar. Não. Na tirinha, a professora diz uma ordem aos alunos com a palavra silêncio, que é um substantivo. Exatamente. Muito bem, Raíssa. Posso falar minha, Pode tia? falar, Riquelme. Pode falar. É eu, tia. Pablo. Ah, é porque o Riquelme pediu no chat. Pode falar, Pablo. Não, Depois do Riquelme. porque quando se refere a uma classe gramatical. Muito bem. Vou repetir, tá, Larissa? Riquelme? Eu coloquei, não, silêncio não é verbo, é substantivo. Pronto. Então, é isso mesmo. Já que o silêncio, a palavra silêncio, não é verbo, né? É substantivo, nem sempre as ordens vão ser só através de verbos, tá certo? Eu posso dar uma ordem usando simplesmente uma palavra, como foi usada aí na tirinha, né? Que a professora usou silêncio, né? E é um substantivo. Eu sei, Riquelme e João Mariano, mas é porque eu tenho que monitorar o chat e escutar o que vocês falam também, tá certo? Então, às vezes eu não sei quem é que tá falando, né? Eu não reconheço a voz, ok? Mas tudo bem, o Riquelme leu e o Pablo leu. Normalmente. Entendeu, Larissa? A resposta? E os demais também entenderam? Vocês vão colocar? Não. Ordens podem ser expressadas também por outras classes de palavras, tá certo? Vamos lá. Bernadette, pode ler a questão número 5. Geislânia, questão número 5, pode ler? Mariano, questão número 5, Mariano, pode Oi, ler? tia. Posso? Pronto, amor. Sim. Leia aí, por favor. 5. Entre as afirmações abaixo, indica aquela que justifica o motivo da dúvida do menino expressa no último quadro. A. Como não estava atento à aula, o menino não entendeu o conteúdo ensinado. B. A professora explicou muito bem o conteúdo. C. A professora ensinou um conceito que não corresponde necessariamente à realidade. D. A falta da professora expressa no primeiro quadrinho foi bastante clara. Por isso, o menino não a entendeu. E aí, qual foi a opção que vocês marcaram, pessoal? Exatamente, a opção C, tá certo? Por quê? Porque a professora tinha dito que só podia estar no imperativo se fosse verbo. E depois ela disse silêncio, né? E silêncio não é um verbo, tá certo? Silêncio é um substantivo. Então, vocês vão marcar aí a letra C. Júlia, pode ler aí o primeiro parágrafo do texto. A caça de novidades, por favor. Tá ouvindo? Sim, amor. Pode A ler. caça de novidades. Crianças descobrem o sabor do consumo e destabilizam o orçamento familiar. Caio, de 6 anos, Tainá, de 4 e Rafael, de 2, espalham-se no supermercado como se percorresse 4 e salas de casa onde vivem em Brasília. Caio e Tainá selecionam os brinquedos. O pequeno Rafael vai direito aos biscoitos. No lar de Maria de Fátima e Fernando Teixeira Guimarães, os filhos determinam o gasto do mês. Dias de compra é dia de festa. Caio é o mais
é o mais que consome. Recebe R$ 20 por semana, mas gasta tudo em 3 dias. Quando se depara com uma novidade na TV, inferniza a vida de Maria, de Fátima e Fernando, até obtê-la. O que é bonito e está na moda se torna objeto de desejo. Muito bem, Júlia. Laís, pode ler o segundo parágrafo do texto, por favor? Oi, tia. Oi, amor, pode ler. Com 11 anos, Vitor Lima Abrão recebeu R$ 10 do avô por semana. Gasta-os imediatamente. Dinheiro não é para ficar no bolso, diz há 2 anos. Convenceu os familiares de presenteá-lo, com dinheiro e datas festivas. Ele quer sempre mais caro. Está sempre pedindo, reclama Maria Rita Abrão. A financiado Financiadora do filho. É difícil ensinar-lhes o valor do dinheiro. Dizer não exige mais dos pais, mas o resultado compensa na educação do bolso. Pronto. Esse primeiro texto aí, A Caça das Novidades, é falando que desde cedo, né, hoje em dia, as crianças já são consumistas. Ou seja, tudo que vem na TV, tudo que está na moda, sempre as crianças desde cedo já querem, né? Isso para elas. E está dizendo aí que as crianças de uma certa família é que determinam como é gasto o dinheiro dos pais. Porque quando eles chegam em uma loja, um mercantil, eles querem tudo que vê pela frente. Aí conta aí a história de um menino que ele convenceu a família dele que nas datas comemorativas, como no aniversário, né? Nas datas comemorativas é isso, né? Aniversário, Natal, a família dele não desse presente, mas desse o dinheiro para ele, tá certo? Aí depois eu tenho um segundo texto aí, a continuação, que diz assim: Educação a longo prazo, guia para os pais. Vamos lá. Lara Isabelle, pode ler, amor? Posso, tia. Pronto. A educação a longo prazo, guia para os pais. Mostra às crianças a diferença entre comprar e o que se quer e adquirir o que é necessário. Chame-as para participar da montagem de listas de supermercado. Eduque-as desde pequenas para saberem identificar o que é caro e o que é barato. Se o orçamento permitir, estabeleça uma mesada. Não tema impor restrições aos gastos, mesmo que o dinheiro seja o da mesada. Estimule-as a praticar da divisão do orçamento doméstico. Não se torture por não dar aos filhos tudo que eles podem. Não. Tudo que eles pedem. Isso, muito obrigada. Aí depois aí dá algumas dicas aos pais de como fazer essa educação, né, financeira com os filhos. Não dar tudo que a criança quer, ensinar a criança o valor do dinheiro, porque normalmente crianças e adolescentes, vocês no caso, né, não acham nada caro. Tudo para criança e adolescente é barato, né? E nem sempre é assim. Então, a dica aí para os pais é que eles ensinem isso aos filhos, tá certo? Aí vocês estão aí falando no chat sobre a experiência de vocês com isso, né? Que algumas pessoas, alguns alunos aí se identificaram com o texto, tá certo? Verdade, Raíssa. Nem todos, tá certo? Mas a maioria é assim. Pronto, né? Não pode, nada na vida se pode generalizar. Alguns adolescentes são assim. Alguns têm consciência, né, já, de quanto o dinheiro vale, o suor dos pais valem. Depois eu tenho aí a questão número 6. Larissa, pode ler? Tá escutando, tia? Sim, amor.
pode ler. Copie do primeiro parágrafo do texto uma frase completa que indique o grande entusiasmo dos três irmãos, Caio, Tainá e Rafael, com o consumo. Pronto. Vocês iam copiar lá do primeiro parágrafo uma frase que indique o grande entusiasmo dos meninos aí do texto de comprar. Que frase vocês colocaram? Posso falar, tia? Pode falar. Depois ajuda. Caio e Tainá selecionam os brinquedos. O pequeno Rafael vai direto para os biscoitos. Muito bem. Ok. Júlia, o que foi que tu colocou? Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Caio de 6 anos, Tainá de 4 e Rafael de 2 espalham-se no supermercado como se percorressem quatro e salas de casa onde vivem em Brasília. Muito bem. Correto. Raíssa? Pode falar, Raíssa. Pronto. Então está correto. A Maria colocou aí para quem não conseguiu fazer essa questão, tá certo? Vocês podem pegar aí pelo que a Maria escreveu no chat. Tinha outra frase também que eles diziam assim, que tinha no texto. Dia de compras é dia de festa. Poderia ser essa frase também, tá certo? Dia de compras é dia de festa. E o do Pablo também, tá certo? Pablo está correto. Poderia ser uma dessas frases. Agora quem vai ler, Maria. Maria Barreto, sétima questão. 7. Leia. Não se torture por não dar aos filhos tudo o que eles lhe pedem. E tem A. Esse conselho podia ajudar a mãe de Vitor Lima Abrão, de 11 anos. Explico por quê. Posso falar? Então, pode falar, sua resposta. Eu coloquei assim, porque alguns pais não têm condição de dar o que seus filhos desejam e com isso eles ficam tristes. Isso. Já eu explico. Pablo pode falar a sua e depois a Riquelme. Tá me escutando, tia? Sim, amor, pode falar. Sim, porque nem todos os pais podem dar tudo que os seus filhos quiserem. Exatamente. Correto. Riquelme? Eu botei assim, porque ele quer sempre o mais caro. E está sempre pedindo, e a mãe dele sempre dá o que ele quer. Exatamente. Raíssa? Tia, eu coloquei assim, pois assim ela terá pulso, entre aspas, e ele controle sobre o dinheiro. Exatamente. Então, por que é que essa frase aí iria ajudar esse Vitor Lima Abrão, que fala no texto? Porque a mãe dele sempre dava tudo o que ele queria. E como acho que foi o Ricardo que falou, ele sempre queria as coisas mais caras. Então, as respostas de vocês estão corretas, tá certo? Nem todo pai, nem toda mãe pode dar tudo que o filho quer. E mesmo que possa, tá certo? Não é obrigado a dar tudo que a criança exige, né? A Maria ainda. Depois a Maria Clara vai ler a questão 1. E tem B. A quem se dirige esse conselho? E aí? A quem se dirige esse conselho, pessoal? Isso. Aos pais. Exatamente. Muito bem. Aos pais. Item C. Item C. Em que modo verbal está flexionado o verbo destacado? E aí? Não se torture por não dar aos filhos tudo o que eles pedem. Esse modo aí está quando ele está dando o quê, pessoal? Qual é o modo? Modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Não se torture por não dar aos filhos tudo o que eles pedem. Na verdade, Maria, pessoal, não é indicativo, tá certo? E é modo imperativo, Maria, mas não é afirmativo, tá certo? É modo imperativo negativo. Percebam, pessoal, que o texto está dando um conselho, tá certo? E a gente viu que o modo imperativo é isso, dá conselhos, dá
ordens. Prestem atenção na frase, ó. Não se torture por não dar aos filhos tudo que eles pedem. Isso é um conselho, então está no modo imperativo, tá certo? Questão C, imperativo negativo, porque tem aí a presença do não, tá certo? Letra C, imperativo negativo, ok? Maria Clara, pode ler a questão 8? Maria Gabriele. Questão número 8. Maria Isabelle Castelo. Tá me ouvindo, tia? Sim, amor, pode ler. Vimos que o modo verbal imperativo é aquele que emite uma ordem, um comando ou um pedido. Às vezes, as formas verbais que o representam são facilmente identificáveis, pois são bastante expressivas, mas há diferentes maneiras de se apresentar uma ordem sem que se perceba a carga hierárquica de quem preferiu o comando. Sabendo disso, identifique-os e anunciados que manifestam o imperativo de maneira camuflada, mas que obtenha o mesmo efeito e em seguida assinale a alternativa correta. Pronto. Então, vocês iam aí marcar o item que tivesse aquelas opções que tem o imperativo de uma forma camuflada. Ou seja, de uma forma mais suave, mais leve, mas que não deixe de ser modo imperativo. Vamos aí às orações. Vocês marcaram o quê, pessoal? Coloca no chat. Qual foi a opção que vocês marcaram? Pronto, pessoal, é a opção. Eu estou vendo aqui que muita gente colocou a opção B e muita gente colocou a opção A. A opção correta é a opção B, tá certo? De bola. Porque vamos ver que é a opção A. Por que que não é a opção A? Vem, pessoal, vem, moçada. Não tem problema, pessoal. Quem errou, tá certo? Uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, não tem problema. Ok? Então, marquem aí, opção B. Bia vai ler a questão 9 e depois o Pablo vai ler o texto, tá certo? Influenza A, gripe suína. Tá ouvindo, tia? Sim, amor, pode ler. Considerando a noção de imperativo que trabalhamos na questão anterior, é correto afirmar que A. Também podemos exprimir, por meio dos verbos no imperativo, uma ação que ainda não foi concluída, como é o caso da forma verbal, andando. B. Por meio desse modo verbal, podemos, entre outras opções, transmitir alguma orientação, como nas receitas culinárias, nas quais os verbos ali empregados têm por objetivo guiar o leitor sobre o que ele deve fazer para elaborar determinada receita. C. Esse modo verbal permite a expressão de um fato já ocorrido, como em ele estudava dia e noite. D. O modo imperativo é usado também para indicar um fato futuro, ou seja, que ainda não ocorreu, como em ele viajará daqui a 3 meses. Como os verbos no imperativo, podemos falar as coisas que poderiam ter acontecido, como em eu teria ido à festa se o carro não tivesse quebrado. Muito bem. Vocês marcaram que opção aí? Isso, pessoal. Letra B, tá certo também? Letra B de bola. Ok? Alguns colocaram outras opções, alguns colocaram a opção correta, mas é a letra B, tá certo? Vamos lá. Pablo, pode ler o texto, por favor? Me escutando? Sim, pode ler. Influenza A, gripe suína. Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas: febre alta, repentina e superior a 38 graus,
tosse, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória. Entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia. 0800 283 2255. Obrigada, Evite a amor. contaminação. Pronto. Obrigada. Agora, Paulo Vitor, pode ler? Raikkonen, pode continuar? Raíssa, Oi, tia. pode continuar aí o restante, a segunda parte? Evite a contaminação. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com um lenço descartável. Caso não o tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscaras é indicado para prevenir contaminações. Muito bem. Riquelme, pode ler a questão número 10? Opa, tia. Tá certo. O texto tem o objetivo de solucionar um problema social. Pronto. Vocês marcaram o quê? Descrevendo a situação, alertando, informando, ou orientando ou convocando toda a população para se submeter a exames. Excelente, pessoal. Letra D, tá certo? O que é que o texto faz? Aí a parte que o Pablo e a Raíssa leram. Fala sobre como é os sintomas e como se prevenir dos sintomas, tá certo? Então, orienta as pessoas. É a questão 10, tá certo? Questão 10, letra D. Agora, deixa eu ver quem é que vai ler. Rogério Filho, pode ler a questão 11? Oi, tia, tá me ouvindo? Sim, perfeito, pode ler. Os principais recursos utilizados para o envolvimento e a atenção do leitor, a campanha industrial inclui... Vocês marcaram o quê? O que é que inclui aí na campanha? Isso, letra C, tá certo? Alguns colocaram letra A, né? E alguns colocaram letra C. Letra C, tá certo? Marquem a opção C, é a opção correta, da letra 11. Agora, terminado a correção, vocês vão passar lá para a página 170, tá bom? Para nós, a página 169 é produção textual, tá certo, pessoal? Então, não vou passar para vocês, porque o professor de produção é o Carlos, tá bom? Vamos lá para o que nos interessa nessa aula, que é gramática. Página 170, parou no Rogério, né? Vamos ver quem é que vai ler agora. Walter, pode iniciar. Depois o Igner, pode ler o verbo no indicativo. Depois a Yanara, o verbo caber. Depois o Iego, tá certo? Para a gente encerrar. Ô, tia, onde é? São os verbos regulares e irregulares? Sim, amor. Exatamente. Vocês vão agora ver a diferença desses verbos irregulares para os verbos regulares, tá certo? Pode ler, Walter. Verbos regulares e irregulares. Dizemos que um verbo é regular quando ele se flexiona normalmente, seguindo o seu padrão de conjugação. Assim, o radical permanece invariável, enquanto ele se flexiona. Já os verbos irregulares são aqueles que, quando se reflexionam, sofrem variações no radical. Devido a essas mudanças, alguns desses verbos geram dúvidas quando a sua gráfica ou grafia em situações de uso formal da língua. Conheça a conjugação de 2 deles, de acordo com a norma padrão, na tabela a seguir. Pronto. Explicando para vocês isso aí. Os verbos regulares, pessoal, são aqueles verbos que não mudam o radical e nem mudam a terminação. Como assim o radical? Alguém lembra o que é o radical?
Por exemplo, do verbo cantar. Qual é o radical do verbo cantar? Vocês sabem? Isso, Raíssa. Cante. É o C-A-N-T. É o radical, né? A parte da palavra que não muda. Então, o verbo cantar, toda a conjugação dele não vai mudar o radical. Por isso que eu chamo ele de regular. Ele não muda, tá certo? É que nem o verbo vender, o verbo dançar. Não muda o radical. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam que o radical não muda, tá certo? Por isso que eles são chamados de regulares. E os verbos irregulares? São aqueles verbos que mudam o radical, o início dos verbos. Por isso que esses verbos são chamados de irregulares. Eles não seguem a mesma base. E por isso, como o Walter leu, eles, na hora de você conjugar, até na hora de você falar, na hora de você escrever, eles dão um pouquinho de dúvida, tá certo? Por não serem regulares. Aí eu tenho 2 exemplos de verbos irregulares, que é o verbo ir e é o verbo caber. Vamos observar na tabela aí do verbo ir que ele não segue uma regra, ele não segue um radical, ele muda à medida que vai mudando o modo, tá certo? Vamos observar para vocês entenderem. O Igner. Pode fazer a leitura desses exemplos? E a Nara? Pode fazer essa leitura? E Igor? Pode fazer essa leitura? Ok. Pois então, vamos lá. Eu vou ler, vocês vão me acompanhar no primeiro quadro, onde eu tenho assim. Verbo ir no indicativo. Observe como esse verbo muda, pessoal. Ele não segue uma regrinha, ele não segue um radical. O radical, tá certo? Vamos observar aí no presente. Vou, vais, vai, vamos, ides e vão. Observe que o radical muda totalmente. Tá certo? Ele não segue o radical. Até porque o verbo é ir, tá certo? Vou colocar aqui no chat para vocês verem. O verbo é ir. Quando eu vou dizer que eu vou a algum lugar, eu digo eu vou. Esse vou vem do verbo ir, tá certo? Então, percebam que por isso ele é chamado de irregular. Ele não segue ali o seu radical. Aí vamos olhar no indicativo, tá certo? No indicativo, no modo imperfeito. Eu ia, tu ias, ele ia, Tia, nós íamos. Oi, amor, pode falar. no verbo ir, ele é irregular? Isso. Sempre que não seguir o radical, tá certo? Não for repetido o radical, eu chamo esse verbo de irregular. Observe que o verbo irregular, o verbo ir, é totalmente irregular, ou seja, ele não segue uma regra, entre aspas, vamos dizer assim. Observe que no presente eu digo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Percebeu aí que não segue uma ordem, Raíssa, uma regra específica, como o verbo cantar? O verbo cantar não muda o radical. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O radical muda do verbo cantar? Não. Não. No verbo ir muda, percebem? Sim. Tia, é porque eu não posso substituir esse vou por irei? Mas Eu irei? Esse irei aí é uma outra forma de falar o irei, tá certo? Está no futuro, né? Eu irei. Certo? Pode substituir, sim. Tá. Mas mesmo assim, ele é irregular. Porque no verbo aí, o vou, Raíssa, é no presente, tá certo? O irei é no futuro, tá certo? Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí Sim. vejam aí que no indicativo perfeito, o verbo ir tem assim. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos,
Vós fostes, eles foram. Perceberam aí que mudou o radical em todos os modos, no presente, no imperfeito e no perfeito? Perceberam? Não segue. O radical nos verbos irregulares, ele muda, tá certo? Por isso que eu não vou dizer que é difícil, mas é um pouquinho mais complicado que os verbos regulares, tá certo? Por exemplo, o verbo dançar, ele é regular, ele é bem simples. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam, ok? Entenderam, pessoal, essa diferença aí do verbo regular para o verbo irregular? Ou vocês têm alguma dúvida? Ô, tia, Oi, amor. eu sempre me confundi com essas coisas de verbo irregular. Tem alguma técnica para eu saber se é um verbo irregular ou é um verbo regular, ou vou ter que decorar? Não, eu vou te dar uma dica, Raíssa, para tu saber. É só tu conjugar no modo mais fácil, que é no presente. No tempo mais fácil, né? Na verdade, no presente. Tu conjuga o verbo no presente. Se o radical dele não muda, tu percebe que ele é regular. Mas existem poucos verbos irregulares, tá certo? A maioria dos verbos são regulares. Os verbos irregulares são apenas uma exceção. Tu já percebe que o verbo ir, por exemplo, é irregular, porque quando eu vou conjugar no presente, eu não vou dizer eu ia, tu ias. Não é assim o verbo ir. Eu vou, tu vais, tá certo? Então já não tem nada a ver com o radical lá do verbo ir. Então tu já sabe que ele é irregular, ok? Ok, tia. Pronto, pessoal. Agora vocês vão para o intervalo, mas antes, por favor, deixem só os números, tá? No chat e podem ir para o intervalo. Número inicial, beijo. Tchau, beijo. Podem ir para o intervalo. Tchau, tia. Tchau, amores. Tchau. Tchau.